15, para que a igreja se reunisse, a chamada igreja primitiva, ela se reunisse para quê? Para discutir alguns pontos relacionados à fé cristã. Então, olha só, em Atos 15, nós encontramos o chamado Concílio de Jerusalém. E o objetivo deste Concílio de Jerusalém foi a discussão da chamada circuncisão. Ou, em outras palavras, os cristãos novos convertidos, não judeus, eles deveriam guardar os preceitos relacionados à tradição judaica? Ou, em outras palavras, os cristãos novos convertidos, que não eram judeus, precisavam se tornar judeus para serem cristãos? Então, lá em Atos 15, no chamado Concílio de Jerusalém, decidiu-se que não era necessário. Por quê? Os cristãos que não eram judeus seriam, naturalmente, um grupo de pessoas que não estavam obrigados às práticas judaicas. Então, o cristianismo aqui em Atos 15 surge como um cristianismo não judaizante. Bom, nesse período do Novo Testamento, em especial em Atos 4, considerando as cartas, enfim, nós temos o chamado período da igreja primitiva. E destaco, neste período da igreja primitiva, a grande controvérsia foi esta: guardar ou não guardar as práticas judaicas. O cristão novo deveria se tornar judeu também, e assim sucessivamente. Esta foi a grande controvérsia, repito, da chamada igreja primitiva. Mais à frente, nós podemos destacar aqui um outro período, que é o período da igreja antiga. E aqui, nesse período da igreja antiga, surge especificamente aquilo que nós chamamos de controvérsias trinitárias. Deixa eu esclarecer melhor. Nesse período da igreja antiga, tal qual o período da igreja primitiva, também encontramos pontos preciosos em que a igreja em dado momento se divide, ou melhor, se reúne para discussão. Então observe só que interessante aqui. Nós encontramos nesse período a igreja que se depara com vários pontos, digamos, doutrinários, que passaram a ser discutidos. Observem só, nesse momento aqui, mais ou menos por aqui, e só para a gente ter uma ideia, estou aqui por volta do século II, até o século, digamos, século V, século VI, onde surgiram discussões a respeito da chamada cristologia. Principalmente nesse início aqui, a discussão central era a seguinte: quem é Cristo? Ou como nós devemos entender a chamada pessoa de Cristo? Então, a partir daí, surgiram os chamados concílios, ou seja, reuniões dos chamados pensadores da época, que se reuniam para discutir exatamente esses pontos controvertidos. Então, observem só, aqui surge, portanto, a necessidade de discussão. Então, aqui nesse período em especial, nós temos ainda um grupo de pessoas que eram chamados pais da igreja. Entrou na história como pais da igreja. E estes chamados pais da igreja, eles escreveram bastante, inclusive a respeito da Trindade. Então, só para a gente ter uma ideia, uma pessoa que ingressa como pai da igreja, que muito falou a respeito da Trindade, chama-se Tertuliano. Aí um nome interessante para os dias atuais, Tertuliano. Tertuliano, por que eu cito ele? Foi ele que criou, tal qual conhecemos hoje, o termo Trindade. Então, Tertuliano, ele cria, lá por volta do século II, o termo Trindade. Então, o responsável desse período dos pais da igreja em criar o termo Trindade foi Tertuliano, ou pelo menos deixar o termo mais
mais conhecido, porque há alguns documentos antigos que apresenta a utilização de um termo muito parecido com trindade já por volta do ano 150, 160 da era cristã. Então, o que acontece? Tertuliano, ele criou o termo trindade em um momento em que se discutia especificamente a respeito das relações das pessoas da trindade, ou seja, se discutia especificamente quem era Deus. Então, Tertuliano ficou famoso ao afirmar que Deus é um. Deus é um, que subsiste em três pessoas. Então, o principal destaque já neste momento da história da igreja foi a afirmação que Deus é um, que se subsiste em três pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse contexto, falo na pessoa de Deus Pai como Deus, na pessoa do Filho como Deus, na pessoa do Espírito Santo como Deus. Então, por conta disso, surgiram acusações aos cristãos em que procurou-se sustentar que eles, cristãos, nós cristãos, eram triteístas. Então nós fomos lá atrás acusados de triteístas. Ou seja, surgiu a acusação de que os cristãos, eles adoravam a três deuses. Mas todo o esforço da igreja neste momento foi demonstrar que nós cristãos não somos triteístas. Nós cremos em um único Deus. Então, por conta disso, aquilo que lá em Deuteronômio 6 nós chamamos, ou conhecemos hoje como Shema, porque aquela passagem de Deuteronômio 6 ingressa na tradição judaica, inclusive, como Shema. O que significa Shema? Shema é uma palavra hebraica que é traduzida por ouça. Lembra lá em Deuteronômio 6,4? Ouça, ó Israel, que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, os cristãos, eles não abandonaram o princípio da Shema, a afirmação de que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, fixamos a ideia de Shema, ou seja, a construção de que Deus é um, Deus é único, mas o nosso Deus se manifesta, subsiste, melhor dizendo, em três pessoas. Então, nós encontramos, inclusive, amparo para esta afirmação no Novo Testamento, como já destacamos aqui na nossa primeira parte. Então, no Novo Testamento, de maneira bastante farta, bastante ampla, posso reiterar aqui na fórmula batismal a presença de que os cristãos, já na igreja primitiva, compreendiam a perspectiva de que havia três pessoas, e estas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, como componentes da Trindade. Então, esta Trindade sagrada, ela surge já nessa discussão desde Tertuliano, a partir de um valor muito precioso para nós. Há apenas um Deus. E estas três pessoas se manifestam, aliás, este único Deus se manifesta em três pessoas. Não há três deuses. Essas três pessoas comungam, participam da mesma substância, da mesma essência. E observem só, contemporaneamente, nós encontramos ainda certos grupos, sejam
grupos que já estavam presentes lá atrás, no período da chamada Igreja Antiga, onde surgia manifestações relacionadas ao chamado modalismo. Então, a doutrina da Trindade ela também foi estruturada com vistas a combater o modalismo. Houve um pensador nesse período da Igreja Antiga chamado Sabélio. Então daí veio a expressão modalismo sabeliano. Então que história que é essa? Para os sabelianos, ou para o modalismo sabeliano, Jesus, ou seja, Deus, ele se manifestou de uma forma no período do Antigo Pacto, se manifestou de uma outra, mesmo se manifesta de uma outra forma, de um outro modo no Novo Pacto, e se manifesta de um outro modo nos dias atuais, após o chamado Novo Pacto. Então, para estes modalistas, eu tenho uma espécie de Deus que, tal qual uma peça de teatro, ele troca as máscaras. Num dado momento coloca uma máscara e faz um papel. Depois, em um outro momento, troca a máscara e exerce um outro papel. E depois, posteriormente, coloca uma outra máscara para exercer um outro papel. Então, a isso nós chamamos de sabelianismo modal, ou seja, modalismo. Eu compreendo a preocupação quando se discute a respeito da Trindade, a ideia de que eventualmente aqueles que creem na Trindade cometem um homicídio intelectual, uma brincadeira aqui, ou seja, se lançam a um desastre intelectual. Mas observem só, aqueles que acreditam na Trindade não cometem nenhum homicídio intelectual, mesmo porque não é interesse nosso que acreditamos na Trindade colocar Deus em uma espécie de balão de ensaio. Não é nosso interesse, porque nós bem sabemos que isto seria uma tentativa extremamente absurda. Não há nenhum interesse aqui de submeter Deus à razão humana. Não há interesse em nós que cremos na Trindade reduzir Deus à nossa capacidade intelectual. Porque eu costumo dizer o seguinte: se em algum momento da história humana os homens conseguirem definir a plenitude de Deus, nós não estamos mais diante de Deus, do Deus eterno, do Deus criador, do Deus todo-poderoso. Nós estaremos diante de uma invenção humana a respeito de Deus, ou seja, criaremos um ídolo. Nós não temos esse interesse quando falamos a respeito de Deus e dos seus mistérios e a respeito do seu próprio ser. Então, só para mais um destaque aqui, não há em nenhum elemento da criação nada, absolutamente nada, que se aproxime ou que represente de maneira adequada a noção de Trindade. Não há. Há aqueles que tentam, claro que de boa fé, afirmar que a Trindade é algo parecido com o ovo. E aí dizem, o ovo é um só. O ovo tem a casca, a clara e a gema. Esta alusão também não se encaixa na noção de Trindade. Por quê? O ovo
ele tem essências diferenciadas. No ovo eu tenho 3 coisas diferentes: a casca, a clara e a gema. São 3 coisas diferentes. E quando eu falo em trindade, eu não estou me referindo a 3 essências ou 3 substâncias diferenciadas. Eu estou me referindo ao contrário. Eu estou afirmando que há apenas um único Deus, uma única essência, sendo que nesta única essência há 3 pessoas. Então, a alusão ao ovo não se encaixa, seria mais ou menos assim, para a gente ter mais Nós chamamos de pessoas, 3 pessoas, porque não há na linguagem humana um termo que de fato consiga traduzir exatamente o ser de Deus. Poderia dizer que há no único Deus, 3 centros de consciência. 3 centros de consciência. O centro de consciência do Pai, o centro de consciência do Filho e o centro de consciência do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos em pessoa, a nossa imaginação automaticamente lança o nosso argumento e vincula para a pessoa humana. Então eu prefiro, quando estou meditando a respeito da Trindade, trabalhar com a ideia de que em um único Deus, nosso único Deus, repito, há 3 centros de consciência. 3 centros de consciência. E a partir daí, uma outra tentativa muito comum que nós encontramos em encontrar um paralelo na natureza para tentar sustentar logicamente a existência da Trindade deixa eu ver se eu lembro aqui. Então tem a ideia do ovo, tem a ideia da água, né? Olha, a água, está aí uma representação da Trindade, porque na água nós temos 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Isto, volto a dizer, por maior que seja, por mais nobre que seja a intenção, me aproxima do sabelianismo. 3 modos de representação: sólido, líquido e gasoso, mas também não se encaixa na perspectiva da Trindade. Se eu for utilizar, por exemplo, outras analogias, talvez mais próximas à ideia da Trindade, eu poderia pensar, por exemplo, volto a dizer, uma analogia, digamos, rudimentar, só que melhor que a ideia do ovo, melhor que a ideia da água, seria um triângulo. Eu tenho um triângulo e 3 vértices, mas ainda continuo a estar diante de um único triângulo. Se eu pensar ainda na ideia de, digamos, se eu pensar em matemática, porque geralmente o complicado para alguns que se opõem à Trindade é como matematicamente 3 centros de consciência, 3 pessoas na linguagem mais cotidiana, 3 é igual a 1. Do ponto de vista matemático, isso tem tirado talvez o sono de algumas pessoas, como matematicamente, do ponto de vista lógico, 3 é igual a 1. Mas do ponto de vista da Trindade, de fato, 3 pessoas, 3 centros de consciência é igual a 1. Mas eu posso eventualmente utilizar uma fórmula. Posso pensar assim, já que estamos pensando em analogia: 1 vezes 1 vezes 1 é igual a quanto? Se a grande dificuldade é matemática, eu posso eventualmente, claro, uma analogia bastante rudimentar também, reconheço, mas eu posso tranquilamente apresentar essa ideia, até mesmo na matemática. Eu posso me deparar com 3 centros de consciência, 3 pessoas. Aliás, 3 vamos colocar aqui.
é igual a 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Diferente de, agora sim, diferente de 1 mais 1, que seria 3. Então, eu tenho 3 centros de consciência que me coloca diante de um único Deus. Então, o que eu posso destacar aqui, finalizando esta rápida explanação a respeito da Trindade? Nós temos o privilégio de adorarmos um único Deus que subsiste, que se revelou a nós em 3 centros de consciência, em 3 pessoas. Talvez, para nós, mentes limitadas, nós, em alguns momentos, nos lançamos diante de algumas dificuldades para compreender a Trindade. Mas volto a dizer, nós não estamos aqui diante de nenhum suicídio intelectual. Ao contrário, a Trindade se revela de maneira bastante robusta, tanto já no Antigo Pacto, verificamos algumas pistas a respeito da Trindade no Antigo Pacto, mas também se manifesta no Novo Pacto de maneira bastante robusta, tal qual verificamos em um outro momento dessa nossa aula. É isso aí, pessoal. Espero que os nossos apontamentos eles possam contribuir para o nosso crescimento na nossa caminhada cristã. Não se esqueçam das nossas tarefas durante a semana. São várias tarefas, não vamos esquecer. Olá, o nosso assunto hoje é Trindade. Por acaso você, na sua trajetória cristã, já se questionou o que significa Trindade? Pois bem, a palavra Trindade, a partir da tradição cristã, significa o seguinte: há um único Deus, que se manifesta em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para dizer o seguinte, a palavra Trindade não aparece de maneira expressa na Bíblia Sagrada. Porém, a ideia de que há 3 pessoas na divindade única e santa está presente tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, naturalmente no Novo Testamento com mais incidência, de maneira mais, digamos, explícita. Do ponto de vista histórico, vale ressaltar o seguinte: aquilo que hoje nós chamamos Trindade foi objeto de estudo e discussão no Concílio de Nicéia, em 325. Agora alguém pode se questionar: será que em momento anterior, quem sabe, lá na igreja primitiva, havia alguma perspectiva da existência de um único Deus que se manifesta em 3 pessoas? A palavra é afirmativa, sim. Ou seja, nós encontramos nos escritos dos chamados pais da igreja, por exemplo, Policarpo, Inácio, Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria e outros, que já trabalhavam a ideia de que um único Deus se manifesta em 3 pessoas. Do ponto de vista do Antigo Testamento, nós encontramos pistas a respeito de um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Posso citar aqui um exemplo no que diz respeito à tradição do Antigo Testamento, onde já desde o primeiro momento na criação nós encontramos uma manifestação muito interessante. Observe só, em Gênesis capítulo 1, verso 1,
A palavra nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão no princípio criou Deus, ela é bastante interessante. Por quê? Quando no original nós encontramos a expressão Bereshit, Bara, Elohim, nós sabemos que a palavra traduzida para o português Deus, que no original é Elohim, essa palavra ela traz uma ideia de pluralidade de pessoas. Um pouco mais à frente, nós nos deparamos com a Trindade de maneira já mais expressa no Novo Testamento. A partir daí, vale destacar o seguinte: nós podemos destacar uma manifestação simbólica extremamente significativa, lá em Mateus 3, no instante do batismo de Jesus Cristo, o Filho, em que se manifesta também, além do Filho, simbolicamente a voz do Pai e o Espírito Santo, de maneira simbólica, representado por uma pomba. Também encontramos a perspectiva da Trindade na chamada fórmula batismal, lá em Mateus 28. E ainda encontramos a manifestação desta ideia da Trindade nas chamadas saudações apostólicas, cujo exemplo posso citar aqui, segundo aos Coríntios 13. Pois bem, para concluir, qual seria a lição derradeira que nós podemos tirar da Trindade? Ou seja, o nosso único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enfim, o Deus dos patriarcas e dos profetas, que se manifesta em 3 pessoas. A lição que tiramos aqui é a seguinte: o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E este Deus de relacionamentos abre espaço, abre oportunidade para que você venha com Ele se relacionar. Trindade, um único Deus em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até o próximo vídeo.